Preste atenção a esta filmagem da câmera de segurança. O carimbo de data e hora no canto superior direito indica 14 de setembro, 11:47 da noite. O local é uma casa residencial remota. Tratou-se nos extremos da cidade, onde as propriedades ficam em amplos terrenos de 2 acres e o vizinho mais próximo está muito longe para ouvir um grito. O vídeo é granulado, capturado em ponto infravermelho rígido em preto e branco. Tratou-se, mas o áudio é assustadoramente claro. Uma mulher de tratou-se repente corre para o enquadramento. Ela está totalmente vestida, com uma bolsa presa firmemente no ombro, mas não usa sapatos. Seus pés descalços estão deixando manchas escuras no concreto. Ela está sangrando. Ela bate as mãos contra a pesada porta de madeira, desesperada, aterrorizada, olhando constantemente por cima do ombro para a noite escura como breu. Sua voz ecoa pelo microfone da câmera, sua respiração ofegante tratou-se, rasgando sua garganta enquanto ela implora, suplicando para que alguém abra a porta, gritando por socorro. Apenas alguns segundos depois, ela se vira. A câmera captura seus olhos se arregalando em absoluto horror. Tratou-se. Ela tenta recuar, mas uma sombra pisa na beira da luz. Antes que ela possa gritar novamente, ela é violentamente puxada para fora do enquadramento, para a escuridão. A varanda fica totalmente silenciosa. Tratou-se, a luz do sensor de movimento se apaga. Aquele clipe assustador de 20 segundos é a última vez que alguém viu Elara viva. Para entender como ela acabou naquela varanda, correndo por sua vida na calada de noite, tratou-se. Temos que olhar para o homem de quem ela estava fugindo, e a realidade aterrorizante de que o monstro que a caçava era exatamente a mesma pessoa a quem ela piolhorara para salvá-la. Elara tinha 30 anos, tratou-se. Uma mulher que havia passado os últimos anos cultivando uma vida tranquila, previsível e cuidadosa. Tratou-se. Ela trabalhava como arquivista e bibliotecária em uma cidade de tamanho médio, passando os dias cercada pelo silêncio reconfortante dos livros e as noites, seu pequeno e meticulosamente mantido apartamento. Tratou-se. Ela era naturalmente reservada, educada, mas distante. Antes de se mudar para esta cidade, ela havia sido enfermeira em uma clínica de saúde feminina movimentada em outra cidade, um trabalho estressante que ela, tratou-se, deixou para trás abruptamente para encontrar paz e isolamento. Tratou-se. Ela tinha apenas uma pessoa próxima em sua vida, sua colega de trabalho ferozmente protetora e perspicaz, Mia. Mia era tudo o que Elara não era, franca, profundamente observadora, cínica e altamente protetora. Tratou-se de sua amiga quieta. Elas eram uma dupla inseparável na biblioteca, compartilhando almoços e piadas internas. Por causa desse vínculo, Mia foi a primeira a notar quando a paz, tratou-se, cuidadosamente construída de Elara, começou a se despedaçar no auge do inverno. Começou de forma inofensiva o suficiente com um telefonema em janeiro. Um número do desconhecido tocou no celular de Elara tarde da noite. Quando ela atendeu esperando um número errado, não havia voz. Apenas o som de uma respiração pesada e rítmica antes de a linha ficar muda abruptamente. Elara bloqueou o número e descartou aquilo como uma pegadinha. Mas ao longo das semanas seguintes, as ligações se multiplicaram, sempre tratou-se. Números descartáveis diferentes, sempre o mesmo silêncio arrepiante. Então o terror passou do mundo digital para o físico. Um sedã escuro com vidros fortemente fumês começou a aparecer do outro lado da rua do prédio de apartamentos de Elara. Ele ficava ali por horas, com o motor em marcha lenta, antes de se afastar lentamente. Alguns dias depois, a guerra psicológica aumentou. Após um longo turno na biblioteca, Elara caminhou até o carro e tratou-se. Encontrou um bilhete manuscrito bem colocado sob o limpador de para-brisa. Estava escrito em letras de forma em papel branco padrão. Dizia: "Você não me vê, mas eu vejo você." Elara ficou paralisada de medo. Tratou-se. Sua rotina diária, que antes era seu maior conforto, tornou-se um pesadelo de olhar por cima do ombro, pular a cada sombra e verificar 3 vezes as trancas das portas antes de tentar dormir. Tratou-se. Ela parou de sair depois de escurecer completamente. Começou a perder peso, seus olhos sombreados pela exaustão de uma insônia severa. Foi Mia com quem finalmente forçou Elara a agir. Vendo sua melhor amiga se deteriorando, incapaz de tratou-se. Formular uma frase coerente sem olhar pela janela, Mia insistiu que elas fossem às autoridades.
Elara havia feito exatamente o que os especialistas aconselham as vítimas a fazer. Ela havia, tratou-se, meticulosamente documentado cada ligação, registrado cada avistamento do carro, tratou-se, preservado cada bilhete em um saco plástico, colocando-os todos em uma grossa pasta parda. Quando ela entrou na delegacia de polícia local em uma tarde chuvosa de terça-feira, apertando aquela pasta contra o peito, ela estava procurando desesperadamente por uma tábua de salvação. Ela foi direcionada para o segundo andar, para uma pequena sala de pontos entrevistas. E lá, ela encontrou o policial Vance. O policial Vance era um veterano de 12, tratou-se, anos na força, conhecido especificamente por lidar com o apoio a vítimas, alcance comunitário.e resposta a incidentes não violentos. Quando ele se sentou de frente para Elara, ele não descartou seus medos, tratou-se. Ele não disse que ela estava exagerando, uma resposta que tantas vítimas de perseguição enfrentam tragicamente. Em vez disso, ele foi caloroso, incrivelmente paciente e profundamente atencioso. Tratou-se, ele examinou a pasta meticulosamente guardada dela, virando cada página com cuidado, e a elogiou por fazer tudo certo. Embora tenha admitido com um sorriso de desculpas que telefones descartáveis, sedãs indescritíveis e notas digitadas, tratou-se, eram incrivelmente difíceis de rastrear sem evidências físicas. Ele prometeu a ela, olhando diretamente em seus olhos, que ela não enfrentaria isso sozinha. Ele imediatamente marcou o tratou-se endereço do apartamento dela no sistema da delegacia para patrulhas noturnas prioritárias. E, tratou-se, então, ele fez algo que cimentou a confiança absoluta e inabalável de Elara nele. Ele pegou uma caneta, escreveu seu número de celular pessoal no verso de seu cartão de visita oficial e deslizou pela mesa de metal. Tratou-se. Ele disse a ela para ignorar o despacho de emergência do 911 pontuteiramente. Se ela se sentisse insegura, de dia ou de noite, se visse o carro, ou se precisasse, tratou-se, apenas que alguém lhe dissesse que ia ficar tudo bem, ela deveria ligar diretamente para ele. Tratou-se. Nos 2 meses seguintes, o policial Vance se tornou o mundo inteiro de Elara. Ele se tornou o único pilar a sustentar sua sanidade em colapso. Toda vez que uma nova ameaça surgia, ele estava lá. Tratou-se. Quando Elara recebeu outro bilhete aterrorizante, este deixado em sua porta junto com um buquê de lírios brancos mortos, ela ligou para Vance histérica. Ele chegou em 20 minutos, ensacando as evidências. Tratou-se. Revistando o apartamento e ficando com ela até ela de chorar. Tratou-se. Quando o sedã escuro apareceu no estacionamento da biblioteca, Vance estava de repente lá, seu SUV de patrulha desviando para o estacionamento com as luzes piscando. Tratou-se, afugentando o veículo misterioso noite adentro antes de levar Elara em segurança até o carro dela. Ele se tornou seu protetor supremo. Ele mandava mensagens. Tratou-se. Texto para ela todas as noites para garantir que ela trancasse as portas. Ele ligava para ela no tratou-se horário de almoço para garantir que ela se sentisse segura. Mas Mia estava assistindo a tudo isso se desenrolar com uma crescente e corrosiva sensação e horror. Para a mente altamente analítica de Mia, o comportamento de Vance não parecia trabalho policial padrão. Parecia uma obsessão. Mia começou a questionar a linha do tempo dos eventos. Ela apontou para Elara como Vance sempre conseguia estar na esquina no exato. Tratou-se. Momento em que o perseguidor aparecia, como ele parecia chegar quase antes de o crime ser concluído. Ela argumentou que os policiais locais, sobrecarregados pelos orçamentos da cidade, tratou-se, absolutamente não agem como guarda-costas pessoais 24 horas por dia para uma alegação de contravenção de perseguição. Ela tentou avisar Elara que as mensagens de texto tratou-se e a presença constante de Vance pareciam possessivas, não protetoras. Mas Elara, exausta, tratou-se, traumatizada e desesperada por segurança, defendeu Vance ferozmente. Isso causou uma enorme rixa entre as duas amigas. Elara não conseguia ver a teia invisível e psicológica sendo tecida ao seu redor, cortando-a de sua única aliada real. A manipulação atingiu seu pico aterrorizante no final de agosto, quando Vance se ofereceu para fazer uma varredura de segurança abrangente no apartamento de Elara. Ele chegou tratou-se, folga, vestido com roupas civis, andando pela casa dela com o ar autoritário de um profissional. Ele verificou os trincos das janelas dela,
a fechadura de sua porta e sugeriu atualizações específicas de hardware. Tratou-se. O que Elara não viu foi que enquanto ela estava na cozinha preparando uma xícara de café para ele, Vance ficou em sua entrada e tirou um pequeno bloco potê, argila de moldagem do bolso de sua jaqueta. Tratou-se. Ele silenciosamente pegou a chave reserva do Tratou-se. Apartamento dela do gancho decorativo perto da porta, pressionou-a profundamente na argila, segurou-a por 5 segundos e guardou tanto a chave quanto a argila de volta antes que ela retornasse. 2 dias depois, usando a máquina de cortar chaves do laboratório de evidências de delegacia após o expediente, ele fez uma cópia perfeita. Ele agora tinha acesso irrestrito e silencioso ao seu santuário mais íntimo. A verdade horrível era que cada um dos incidentes aterrorizantes que Elara experimentou havia sido meticulosamente orquestrado pelo homem que jurou protegê-la. O policial Vance era Pono perseguidor. Tratou-se. Ele era quem ligava para ela dos telefones descartáveis baratos que ele mantinha escondidos em seu porão. Ele era quem dirigia o sedã escuro, um carro alugado que ele pagou em dinheiro vivo com um nome falso. Tratou-se. Ele deixava um bilhete ameaçador no carro dela enquanto ela trabalhava, esperava no estacionamento para que ela o encontrasse em pânico cego, e então atendia seu telefone oficial da polícia para bancar o salvador heróico. Quando ela ligava chorando. Tratou-se. Ele estava intencionalmente alimentando o medo dela, inflando artificialmente seu terror só para poder ser aquele a acalmá-lo. Ele estava criando uma, tratou-se, dependência doentia e manufaturada que a isolou completamente de todos, exceto dele. Mas a suspeita de Mia finalmente atingiu o limite em setembro. Elara chegou ao trabalho, tremendo, parecendo completamente destruída. Ela confessou a Mia que havia acordado na noite anterior com uma sensação estranha e fria em seu apartamento. Quando ela acendeu as luzes, descobriu que alguém esteve lá dentro enquanto ela dormia.